Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu, também hoje juntamente com o canal Quintal Tricolor, o Gabriel Neves, né, que teve um contratempo, não vai conseguir participar da live, mas a gente está aqui transmitindo também, né, para o canal dele, porque ele é nosso amigo, nosso parceiro aqui do canal, então a gente vai estar aqui falando muito de Fluminense ao longo dos próximos minutos, juntamente com o Henrique, daqui a pouco também vai entrar o Alexandre Guerreiro Tricolor. Boa noite, Henrique, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E estamos na expectativa ainda para esse jogo Fluminense e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Fluminense, mano do Galo. Fluminense que ganhou uma moralzinha aí após vencer o jogo da Libertadores e vai pegar o nosso rival na Libertadores, que é o Galo, né? E Henrique, qual a expectativa para o jogo de hoje? Eu estava vendo um pouquinho antes de entrar na live, né? Juventude e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense estava ganhando Juventude até o último lance do jogo, quando o Juventude empatou. Uma derrota do Juventude era interessante para a gente. Como que você analisa esse confronto de hoje à noite, né? E essa tabela do Brasileiro com esse jogo já Juventude e Atlético Goianiense 1-1? Então, primeiro começando pela tabela, o Atlético Goianiense agora foi a 18, né? Chegou, o Atlético Goianiense ganhou, tá? 2-1. Ah, eles fizeram o gol de novo? Fizeram no. Era 11 de acréscimo, fizeram. Acabei de ver aqui que deu 2-1 para o Atlético Goianiense. Então, Ah, assim, tá. o Atlético Goianiense ganhou, foi para 18 e tá em tudo embolado, né? O Juventude perdeu, deu uma estacionada. E se a gente ganhar hoje, a gente vai para 24. Deixa eu ver aqui. A gente está com 5 de saldo. A gente teria que ganhar de. A gente teria que ganhar de pelo menos 2-0 do Galo, né? Eu acho que eu tô com uma expectativa muito boa, principalmente depois da classificação na Libertadores. Eu acho que a gente ganha de 1-0 hoje. Para aquele 1-0 clássico do Mano, né? Mas acho que a gente consegue ganhar hoje e dar uma respirada. E amanhã é secar o Vitória e secar o Grêmio, né? E o Corinthians também, né? Eu acho. Vou botar a tabela aqui na tela para a gente poder estar debatendo Corinthians melhor. também. Corinthians pega o nosso rival, né? Deixa eu botar aqui na tela que a gente vai conseguir ver melhor, né, a tabela e os jogos dessa rodada, para a gente poder debater antes da gente entrar no jogo do Fluminense mesmo, que a gente entra daqui a pouco. Ó. A Não, tabela do Brasileiro. Corinthians pega Fortaleza. É, a chance do Corinthians perder é grande, que eles vão pegar o Fortaleza lá na Arena Castelão, se eu não me engano. E No hoje o Fortaleza, Fortaleza é a grande sensação do campeonato, né? Os caras têm exatamente. Fortaleza É, ganhar deve voltar para a ó, liderança, né? Dependendo do resultado o do Fortaleza Botafogo. tem 45 pontos. E a sensação do campeonato é o Fortaleza. Então a gente vê aqui, o Fluminense tem 21 pontos. O Cuiabá está jogando nesse momento contra o Palmeiras. A tendência também é o Palmeiras ganhar o Cuiabá, mesmo o jogo ainda é em São Paulo. Então, a tendência é o Palmeiras vencer esse jogo do Cuiabá ainda mais, porque o Palmeiras está muito pressionado depois da eliminação na Libertadores, a sequência é ruim. Essa semana eu até vi pessoas perguntando: será que na hora de trocar o Abel e tal? Eu acho que estão se precipitando um pouquinho nessa questão de trocar o Abel Ferreira, mas então o Palmeiras deve ganhar o Cuiabá. Porque o Fluminense tem 21 pontos. A vitória do Atlético Goianiense foi bom olhando para a nossa saída da zona de rebaixamento, mas olhando para trás não foi muito boa, não. Porque se o Fluminense tropeça hoje contra o Atlético Mineiro, existe uma possibilidade do Atlético Goianiense na próxima rodada ter encostar com o mesmo número de pontos do Fluminense até o Cuiabá vencendo o Palmeiras. O que você achou aí dessa situação? Então, é muito arriscado aquele empate. Aquele empate contra o Corinthians pesou muito, né? Fez uma falta tremenda, porque se a gente ganha do Corinthians, a gente estaria com 23, já fora da zona do rebaixamento, e se ganhasse do Galo hoje ia a 26, né? Estaria ali em 13º, 12º ali perto do Internacional. O Inter acho que não conta, né? Porque o Inter, Tem se não me muitos engano, jogos. tem 3 jogos a menos ainda. A gente ainda tem um, né? A gente não pode esquecer que a gente tem um jogo a menos também contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Então, assim, esse jogo a menos a gente é obrigado a vencer, tem nem escolha, né? Jogo em casa a gente precisa ganhar todos até o final do campeonato. E é isso aí, a gente vai ter que secar os lá de baixo, né? Secar o Vitória, que amanhã tá mostrando ali na tabela, tem um jogo dificílimo contra o São Paulo lá no Morumbi, né? Secar os nossos rivais que estão muito, muito colados com a gente.
E é isso aí, a gente tem que ir para cima do Galo hoje, não pode se acovardar, né? Se fizer um gol, não pode recuar tudo e chamar o Galo para cima, né? É um jogo, tipo assim, o Galo não vive o melhor momento deles, mas levaram até para o Mineirão, né, devido à condição do gramado lá da Arena MRV. E o que a gente pode também destacar do Fluminense? Então, o Fluminense tem alguns desfalques ainda, Marcelo continua fora, o Germancano continua fora, Diogo Barbosa, né, nem sei se a pessoa vai jogar essa temporada, Ignacio passou por uma cirurgia. Então a gente vai aqui compartilhar aqui na tela a provável escalação do Fluminense, depois a gente volta para a tabela, mas só para a gente poder debater, né? Eu vejo essa escalação do Fluminense que a gente não tinha muito o que fazer, não. Essa daí é a escalação que eu estou botando aqui na tela agora, eu acho que era É, a melhor forma que o Mano tinha, né? Para conseguir, de certa forma, escalar o time nessa noite. O que você o acha? mesmo time de sempre, né? Só É, trocando, só trocando ali a entrada do Guga no lugar do Samuel Xavier, né? E o resto é tudo igual. Eu acho que tá bom. Eu até coloquei o Guga no meu cartola para ver se ele joga, para ver se ele vai bem. Eu acho que é o que a gente tem de melhor mesmo em campo e a gente vem de um jogo bem físico, né, contra o Grêmio. Então, no segundo tempo, eu faria algumas mudanças, né? O Ganso não tiraria, mas eu colocaria o Terans no lugar do Serna e invertia o área de posição, né? O área joga na direita, colocava ele na esquerda e colocava o Terans, porque o Serna geralmente cansa, né? Geralmente ele não aguenta o jogo todo. Acho que o Thiago Santos eu trocaria também, por mais que ele venha jogando bem do lado do Thiago Silva. Acho que eu colocaria ele, eu acho que eu daria a minutagem para o Manuel também, que é um cara que a gente não viu jogando ao lado do Thiago Silva. Acho que eu daria a minutagem para o Manuel também. Acho que isso seria só isso. alguns pontos que a gente tem que destacar nesse jogo, né? Uma das coisas que eu já ouvi, né, muitas pessoas falando, é que o Serna ele joga melhor pelo lado, no caso você falou da troca, né? Quando o Serna cansar para o Terãs entrar, mas eu já ouvi algumas Uhum. pessoas falando, por exemplo, que o Serna joga melhor pelo lado direito. Só que, por exemplo, o Allianz ele rende muito mais pelo lado direito, e até existia aquela coisa quando o Marquinhos jogava. Ah, pô, mas o Marquinhos tá deslocando o Allianz para outro lado, então o time acaba não rendendo a mesma coisa e tal. Então, isso daí para mim é interessante, né? Eu acho que o Serna não vai jogar Marquinhos, no lado direito, é, Marquinhos só, fica no banco, hein? só em alguns momentos de jogo mesmo. E em relação, tipo assim, eu acho que o time do Fluminense pode sentir bastante fisicamente esse jogo, porque o jogo. E o Galo também, né? O Galo teve um jogo difícil no final de semana. Só que pela maratona também do Fluminense, muitos jogadores às vezes sentindo problemas físicos, eu acho que pode complicar um pouquinho para o Fluminense no segundo tempo. Ainda mais que no jogo do Maracanã, por exemplo, os caras que vieram do banco não vieram tão bem. Então a gente espera que hoje a gente tenha uma sorte melhor. Só antes de passar a palavra para você, também lembrando, galera, a gente está transmitindo essa live simultaneamente para os dois canais, né? O Falando de Flu e o Quintal Tricolor. A galera do Quintal Tricolor que está sentindo falta aqui do Gabriel Neves, ele teve um problema pessoal, não pôde participar, mas fica ligadinho aí, deixa o like também no canal dele, se inscreve aqui no Falando de Flu, o pessoal que está aqui no Falando de Flu se inscreve no Quintal Tricolor, que junto nós vamos crescer. Pode falar, Henrique. Você falou do Marquinhos, o Marquinhos tá no banco, né? Provavelmente vai ser relacionado hoje, deve ganhar minutagem. E eu acho que é bem importante, né? Por mais que o Arias cai muito de produção jogando pelo lado esquerdo, né? O Marquinhos deve ter chance e pedir também, né? Você pediu pro povo se inscrever, vão lá no meu canal também, se inscreve lá, Sangue Tricolor, para a gente tá crescendo. Fechou? Isso aí. Pode anunciar teu canal em qualquer momento da live aí, porque aqui nosso intuito é que a mídia tricolor, a mídia tricolor né, consiga crescer cada vez mais. Então se inscreve lá também no canal do Henrique, que é parceiro aqui do canal, né? Terceira vez aqui, uma semana já é de casa. Então pode ficar à vontade aí. É isso aí. Em relação aos que estão voltando, Henrique, é igual você falou, né? A gente tem o retorno do Marquinhos, que não jogou lá, mas também existe uma dúvida, né? Que o pessoal estava falando que o Thiago Santos eu botei aqui nessa escalação prévia aqui, mas teve gente falando que poderia existir a possibilidade do Felipe Melo jogar por ali. Aí a gente pensando, eu acho que o Felipe Melo, para jogar com o esquerdinha ali, seria interessante por um ponto, porque o esquerdinha teria uma segurança maior, só que eu analisando a entrada do Felipe Melo no jogo do final do meio de semana, eu não achei que ele entrou bem, achei ele muito fora de ritmo. O que você achou? Eu também achei ele um pouco fora de ritmo também, por mais que Libertadores seja a cara do Felipe Melo, né? Felipe Melo tem que jogar em jogo grande.
Mas foi o que eu falei, né? O Felipe Melo fora de ritmo, o Thiago Santos também não, assim, não conseguindo render o máximo que pode ao lado do Thiago Silva. O Antônio Carlos também é um zagueiro que não passa tanta confiança assim. Acho que sobra só, acho que sobra só o Manuel mesmo, que ainda não teve minutos ao lado do Thiago Silva, mas a gente tem que ver, né, o que vai ser. Tomara que o Thiago Santos faça a melhor partida da vida dele hoje aí. Eu acho que o Thiago Silva vem potencializando muito o jogo, tanto do Thiago Santos quanto do Antônio Carlos, porque eles eram jogadores muito fracos, tecnicamente. Assim, não é jogadores fracos, mas os dois jogando juntos são jogadores inseguros. E quando você bota eles ao lado do Thiago Silva, pô, eles erram menos e tal. Então isso daí para mim fica muito claro. Não sei se você tem a mesma percepção que eu, que isso daí ajuda muito, né? Eleva muito a qualidade de jogo de ambos os jogadores. E eu vou estar botando aqui na tela também a escalação do Galo, para a gente poder dar uma analisada, né? Como que o Galo vai vir a campo. Essa aqui, deixa eu tirar aqui a escalação do Fluminense, daqui a pouco eu boto na escalação do Fluminense, a gente poder ver a do Galo. Ó. Essa é a provável escalação do Galo. O Galo está escalado, né? Dado pelo Géria. Everton no gol, aí vem com os três zagueiros, né? Sarabia, que é um lateral, né? Mas que fecha a linha como um terceiro zagueiro. Bataglia e Júnior Alonso. Otávio, Alan Franco, Guilherme Arana e Gustavo Scarpa jogando de ala pelo lado direito, né? Isso é um pouco preocupante que tenha esse forte para dentro. Bernard, Paulinho e Davidson. A gente vê alguns conhecidos, como Gustavo Scarpa, né? O Davidson que estava no Cuiabá até pouco tempo, agora vem pro Atlético Mineiro, mas para mim o principal jogador desse time é o Paulinho, né? Conseguiu um efeito suspensivo para estar jogando hoje. Como que você avalia também isso? Cara, o time do Galo jogando tanto na Arena MRV quanto no Mineirão é um time muito forte, né? Eles agora que mudaram o esquema com três zagueiros, né? Como está mostrando, eu acho que a gente tem que se aproveitar bastante por esse lado direito, porque o Saravia é um jogador que não marca tão bem. O Batalha não é zagueiro, então a gente tem que se aproveitar bem por ali, né? Só tem o Júnior Alonso, que para mim é um baita zagueiro. E aí a gente tem uma pequena vantagem porque o Hulk não joga hoje, né? E o Bernard, desde que voltou, também não está mostrando o futebol que já mostrou um dia. O Alan Franco. O Alan Franco é um cara que nunca foi unanimidade no time do Atlético Mineiro. O Paulinho, para mim, é o cara que tem mais qualidade desse Galo aí, né? Porque é o cara mais perigoso, é o que a gente tem que ter mais cuidado. E a gente tem que tomar cuidado também com o Daverson, né? Porque ele adora cavar falta, adora cavar um cartão. Né? Então, nossos jogadores têm que ficar ligados com isso, principalmente o André, né? Que é um cara que é muito combativo, o André que geralmente acaba tomando cartão, né? Por se envolver em polêmicas. Boa noite, Alexandre. Chegando aí agora, dá seu boa noite para a galera. A gente está debatendo aqui a escalação do Galo, né? Daqui a Boa pouco já noite, vou voltar na Chico. Boa escalação do noite, Fluminense. Henrique. Boa noite. E Alexandre, já aproveitando você chegando aqui na live, está botando a provável escalação do Galo aí, né? Ele jogando com Everton no gol, Sarabia, Bataglia e Júnior Alonso, Otávio de primeiro volante com Alan Franco dando suporte para ele, Gustavo Scarpa jogando de ala pela direita, né? Guilherme Arana pela esquerda, Bernard, Paulinho e Davidson. O que você avalia desse time do Atlético, os pontos que você acha que pode ser muito perigosos aí para essa partida contra o Fluminense? O Atlético deve poupar alguns jogadores, né? Assim, não descartaria nem que o Scarpa talvez não vá ao jogo, né? Não sei como é que ele tá, mas geralmente é um jogador que se doa muito, né, nos jogos do Atlético e pode ficar de fora, né? Por causa do jogo da Copa do Brasil na quarta-feira. Essa escalação é do GE? É do GE, acabei de pegar lá no GE. Um time, né? Um time muito bom, né? Para falar a verdade, né? Você tem o Otávio, que é um bom jogador, o Arana. A gente tem a sorte de hoje a gente não ter o Hulk, né? Contra, né? Porque o Hulk sempre faz gol no Fluminense. Então, graças a Deus agora, né? Porque com certeza eles estão recuperando ele para Libertadores, que é uma preocupação. Né? A gente não ganha o Atlético desde 2017, então são 8 jogos, se eu não me engano, sem vencer o Atlético. Isso faz muita diferença. Né? Lógico, tivemos desde 2017 alguns times também que não eram tão bons, né? Mas faz muita diferença. O Fluminense, a última vitória, se eu não me engano, foi em
Esse foi 2017, 2-1. Gol de Lá no- Richarlison e Henrique Dourado, se eu não me engano. Lá no Mineirão, né, que você tá falando. Então, porque aqui foi o 5-3, né, que a gente ganhou É, aqui. aquele jogo ele foi Memorável, espetacular, né? cara. Aquele Assim, jogo, é um time muito bom, né? O Paulinho, o Guilherme Arana, convocado, Júnior Alonso, Bataglia e Saraiva são bons jogadores, Otávio, Alan Franco. Eu não sei como é que eu não tenho visto muito Galo, vou ser sincero. Mas eu pelos acompanho jogadores, absolutamente, né? pelos jogadores que estão em campo, né? O Bernard, não sei como é que ele veio, tá nessa volta no Galo. Botaram o Bernard ali como meia, né? O meia Por meia de dentro. criação. Né? O Paulinho com o Daverson no ataque, com o Gustavo Scarpa fazendo aquela ponta ali, que ele vai jogar em cima do esquerdinho. Né? Se ele jogar, ele vai jogar em cima do esquerdinho. O que pode ser preocupante para a gente, né? No caso do mano a mano, né? Como é que vai estar o esquerdinha, né? Que é um garoto, né? A gente não pode também querer muito. Samuel Xavier tá suspenso. Guga deve fazer a direita. Minha opinião. Se tiver 0-0, a gente estiver tomando pressão e o esquerdinha estiver sentindo, tira o esquerdinha, joga o Martinelli ou Lima para a direita e bota o Guga na esquerda. Para pelo menos ter jogadores experientes em campo fazendo essa função. Ah, mas o Martinelli é lateral, mas ele compõe. O Lima também compõe. O problema é que o esquerdinha, quando ele sente mesmo. E o Gustavo Scarpa vai ser um jogador incisivo. Ele joga muito bem naquela ponta. E ele Por isso corta que, bem pro meio, ele faz vários tipos de jogada. Entendeu? por isso É que um o, time bom do Atlético, mesmo um time poupado, aí alguns jogadores vão ser poupados, né? Mas é um time muito bom. Eu por isso acredito que que talvez o, não sei se o Mourinho vem como titular, assim, ou o Scarpa. Mas eu não sei como é que eles estão fisicamente, né? Para vir nessa sequência direto. Mas se for esse time aí, é um time forte. Fala aí, Henrique, dá a sua opinião aí. É por isso que o Alexander faz uma falta tremenda, né? Porque se o esquerdinha sente, o Alexander poderia fazer a lateral esquerda, né? Por isso que ele faz uma falta gigante. Mas eu acho que é isso que o Alexandre falou mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado, tanto o Scarpa de um lado quanto o Arana do outro. E foi o que eu falei, o cuidado com o Daverson, que ele vai querer cavar e dar amarelo. Mas o Daverson, assim, eu acho que ele já é muito fanfarrão, né? A gente já tá acostumado com a fanfarronice dele. Ele vai pegar o Thiago Silva, né, gente? Não vai pegar qualquer um, né? Ou ele joga nas costas do Thiago Santos. Porque se pegar o Thiago Silva, não tem... Ele fez isso lá em Cuiabá, lembra? Vocês lembram que ele fez isso em Cuiabá? Eu ia falar isso, que o Daronco, Daverson vai jogar contra o Thiago pela segunda vez já, né? em posição. O Thiago se impõe. É um baita jogador. Tem do outro lado, o cara do Daverson sabe, ele não é bobo, né? Tem do outro lado o Thiago Silva. Não é qualquer um que ele pode fazer, né? Gracinha, o Thiago Silva é um capitão que os árbitros respeitam, porque ele não é de reclamar, né? Então ele é um cara respeitado. Quando ele for falar alguma coisa, o árbitro vai sentir também que, pô, o cara tá falando porque alguma coisa realmente pode estar errada, né? Esse time do Fluminense é um time muito bom. A venda do Alexander, já que você tocou nesse assunto, eu vou fazer uns vídeos sobre isso, falar sobre o Mário. Depois eu mando para vocês aí o link. Eu vou falar sobre o que ele falou da SAF. Vou falar sobre essas vendas. A venda do Alexander foi só para pagar as contratações bizonhas que o Mário fez. Tá? Até hoje, para pagar essas do meio do ano. A venda do Alexander foi para isso. O Fluminense está desesperado para vender o André nessa janela, para fechar a conta. Porque essas vendas do Bernal, essas compras, desculpa, do Ignacio, do Serna, né? Desse lateral esquerdo, o Fluminense fez uma proposta, são vendas que ele vendeu o Alexander para pagar. Para pagar também uma parte das vendas que não deram certo no início do ano. Renato Augusto, Douglas Costa, né? O Gabriel Pires, que na minha opinião, vou falar de novo, já acho que eu falei com o Diego da última vez, agora vou falar para o Henrique, do Sangue Tricolor, quem acompanha meu canal. Inscreva-se aí nos dois canais aí, falando de Flu e Sangue Tricolor. Dá uma moral aí para a galera. Que é ele vendeu o Alexander. Com essa pressa toda, por causa disso. Porque eu não veria necessidade de você vender o Alexander agora. Primeiro, eu acho um jogador que vai evoluir muito, como evoluíram André e Martinelli. Por mais que a torcida pegue no pé do Martinelli ele tem um problema que não é físico nem técnico, é psicológico. A saída do Diniz preocupou ele no psicológico. Não foi no físico, não foi no técnico. Ele é um baita jogador. Um baita jogador. E o Alexander vinha pelo mesmo ponto, porque o Alexander, diferentemente de John Kennedy, quis voltar a jogar bola. Ele quis voltar a render.
Ele mostrou isso nos treinos e estava mostrando dentro de campo. Mas com o desespero do Mário em vendeu o Alexander para cobrir essas dívidas que o Fluminense tem hoje. Né? O Fluminense não vai ao mercado buscar um centroavante porque não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro. A volta do João Neto, que para mim está certo, eu nem teria mandado ele se eu fosse o Diniz, para começar. Nem teria mandado, né? São coisas que o Diniz fez que a gente vai reclamar depois no final do ano. Eu nem teria feito. Tá? O João Neto hoje, para mim, estaria na frente do Cauã Elias. Mostrou um bom futebol no Carioca. Ah, mas o Carioca é uma bosta, não interessa, ele mostrou um bom futebol. E jogando fora da posição dele. Eu ia falar isso, jogando prejudicado. Então, prejudicado, o garoto rendeu. Então, beleza, vem com mais bagagem, tá disputando uma Série B que é altamente competitiva, são jogos difíceis. Ah, mas ele era reserva, não interessa, tá ganhando bagagem. O pessoal não entende. Um gramado péssimo. Isso aí, que ele joga num campeonato muito mais disputado, muito mais brigado, muito mais corrido, assim, de briga, né? Então, eu acho que foi uma boa volta, né? Eu acho que o Fluminense não tem que emprestar com opção de compra, porque não vale a pena emprestar ele com opção de compra para o Porto. Acho que ele vai brigar agora com o Cauã Elias, talvez o Cauã Elias melhore com isso, né? Porque vai ter outro jogador no elenco na posição dele, que pode entrar e render mais do que ele, né? Mas o Fluminense precisa contratar um centroavante para ser titular. Vou falar aqui para vocês. Marcelo, né, tá em transição, vai ficar em transição eterna, se bobear até o final do ano. Felipe Melo, a gente não pode contar com ele, porque daqui a pouco ele se machuca de novo e fica fora um tempo. O Diogo Barbosa só daqui a 30 dias. Ou se de repente ele se recuperar antes, melhor. Mas previsão é essa. Esse lateral esquerdo que querem contratar não vem para o Libertadores, vem só para o Brasileiro. Né? Não esqueçam disso. Ele não pode jogar o mata-mata. Ele já jogou pelo Júnior. Né? E o Mário ainda falou que está pensando no ano que vem. Olha só. Mas esse negócio do Mário falar dessa questão para o ano que vem, o que fica muito claro para mim? Ano que vem, nem Diogo Barbosa nem Marcelo tem contrato. Um desses caras vai rodar. Eu não sei se é o Diogo Barbosa ou se é o Marcelo. Eu acho que rodar não é a palavra. Eu acho que o Marcelo vai se aposentar. Porque você estava falando essa questão do Gabriel Fuentes, acho que é muito disso. Até ia falar disso agora. E a questão do João Neto, só pegar aqui um comentário aqui, ó. Resenha entre amigos falando. Basta observar quanto tempo falamos do João Neto. Ele é mais pronto que o Cauã Elias. Eu lembro que o João Neto já jogou no Fluminense acho que em 2021. Um jogo que a gente estava com o Fred machucado. Achei de jogador que ele tá no profissional desde 2021. Ele entrou no jogo aqui do Atlético Paranaense 2, Fluminense 2 ano passado. Fez um dos gols foi dele. Foi do João Neto de cabeça. Eu acho que ele jogava também pelo Sub-23, eu acho. Eu lembro a partida dele contra o Sport, foi o time do Recife, se eu não me engano, que o Fluminense, foi até um jogo que o Lucas meteu 2 gols. Eu sei que o Fred estava machucado, que foi quando tinha Fred, Abel Hernandes, Bobadinho. Foi longe, falou do Lucas, meu Deus do céu. Nossa, acho que eu só lembro dele fazer um gol de escanteio nesse jogo aí, eu acho. Nossa, esse é horrível. Voltando aqui o jogo que já aconteceu, não sei se vocês falaram, o Atlético ganhou por 2-1, né? Para mim, um bom resultado. Porque segura o Juventude. O Fluminense está a 5 pontos do Atlético e ainda tem um jogo a menos. Então, tipo assim, a gente tem que se preocupar com quem está acima. Se a gente for se preocupar com o Atlético Goianiense, a gente cai. Pelo amor de Deus. Tem que preocupar com quem está acima da gente. Essa vitória segura o Juventude. A gente tem um jogo a menos que o Juventude. Vamos lá. A gente quer ganhar a vitória hoje. Ganhando hoje, a gente já fica a 5 pontos, com um jogo a menos. Então a gente tem que pensar em todos os resultados. Assim, Criciúma e Grêmio amanhã. Um empate. Segura os dois. Até porque o Criciúma tem jogos a menos. Então, que o Fluminense. O Inter eu não conto, porque o Inter tem muito jogo a menos. Foi o que eu falei também. O Inter tem 4 jogos a menos, então eu tiro o Inter um pouco disso aí. Mas você segura Criciúma, Juventude, Vitória, né? O Grêmio, pelo menos você tem ali uma quantidade de times ali para você brigar, né? Eu acho que o time do Inter, a gente não conta nesse momento, mas dada a gente observar assim, os resultados que eles vêm tendo, eu acho que se eles não começarem a vencer, melhorar o estilo de jogo deles, eles não vão conseguir somar os pontos dessas partidas que estão atrasadas, não. Eu concordo com você, mas mesmo assim, sabe por quê? São 4 jogos. Mesmo assim,
Se eles ganharem um, empatarem um e perderem 2, eles têm mais 4 pontos. Eles estão com 25, vão para 29. Eu também acho que esse time com o Roger não vai render. E vou explicar o porquê. Porque ele largou um trabalho. Vou explicar o porquê. Ele largou um trabalho consolidado no Juventude, onde ele podia ser campeão da Copa do Brasil com o time que ele estava jogando, né? Que continua, porque você vê que o Juventude não joga mal. E eu dei uma olhada na escalação do Juventude. O Juventude poupou alguns jogadores, né? Alguns jogadores titulares entraram depois, tipo Jean Carlos e mais 3 ou 4 jogadores, entraram no decorrer da partida, empataram o jogo, né? Tiveram jogadores no final. Juventude que só vem ganhando ultimamente, né? Então tá pensando na Copa do Brasil, entendeu? Que eles têm chance na Copa do Brasil. Pega o Corinthians. Para mim é um jogo totalmente igual. Para mim eles passam até do Corinthians e chegam até as semis. Para mim e também. Ó, vão brigar pelo título. Dependendo de quem pegar na semi, eles brigam pelo título. Escuta o que eu tô falando. Ninguém tá dando valor pro Juventude, ele tá ali comendo maroto, mas é um time que tá brigando pela Copa do Brasil. E eu pergunto a vocês, já que a gente falou de Juventude, quem vocês acham que é melhor que o Juventude na Copa do Brasil hoje? Tipo assim, um time que está jogando melhor, que seja muito superior ao Juventude. Eu acho que... Bahia, Atlético, Corinthians, Vasco e Atlético Paranaense. Tem Cara, o... Está Tem meio o São que Paulo igual. ainda, não tem? Tem o São Paulo. Para mim, acho que o melhor ainda é o Bahia. Para mim é o São Paulo. É um jogo bonito. É um time que joga e deixa jogar. O São Paulo até é um pouco inconsistente. O primeiro jogo deles na Libertadores foi ruim. Muito ruim. Pra falar a verdade, foi o pior brasileiro no primeiro jogo das oitavas. Mas eu acho que, eu concordo também, acho que o Bahia é o melhorzinho ali, né? Bahia também. Mas é muito parelho a Copa do Brasil, né, cara? Eu acho que o Juventude tem todas as condições de passar pelo Corinthians, até porque eles jogaram recentemente lá dentro da Arena Corinthians com 2 a menos, empataram o jogo lá. Então, pô, é super plausível aí. O Juventude vem conseguindo resultados gigantes, né? Empatou com o Corinthians lá, ganhou do Atlético Paranaense aqui em Curitiba. Empatou com a gente no Maracanã, ganhou, entendeu? É um time chato. Ganhou o Botafogo, tava 3-0 a Juventude. Então, ganhou do Botafogo. E 3-0. Não tava... meteu 3-0. Não foi qualquer coisa, entendeu? No líder do campeonato, né? Que para mim não vai ser mais o líder. Eu acho que eu adoro muito o Vojvoda. Eu sou muito fã do Vojvoda, do trabalho dele. Como sou fã do Abel também, eu acho o trabalho do Abel muito bom. O time do Palmeiras, estão pedindo a cabeça do Abel lá no Palmeiras. São 4 anos ganhando título pra caramba. 4 anos. Cara, eles não tem nem do que reclamar. Libertadores, Brasileiro, Paulista, Supercopa. Os caras estão reclamando porque não estão ganhando título. Esse ano não ganharam ainda, né? Foram Paulista, né? O que você falou, eu ia falar isso agora. Para um time que vem ganhando tudo nos últimos 4 anos, você terminar o ano só com o Campeonato Paulista é deprimente, né? É ridículo. Mas a gente não pode contar assim, que eles agora brigam sozinhos pelo brasileiro, né? Então, eles têm uma competição só agora. Eu acho tem que tomar cuidado. No meu grupo que eu tenho do Fluminense, um monte de gente fala que o Botafogo talvez seja campeão, porque o Fortaleza não tem um elenco tão bom, né? Tem um time que sabe jogar bem, tá encaixado, tá acertado, mas o Fortaleza não tem um elenco forte, né? O time é forte, o elenco deixa a desejar ainda. Deixa eu te perguntar, eu perguntei pro Diego, eu sou do Rio. Você é de onde? Sou daqui de Curitiba, do Paraná. Maneiro, que legal. Viu aí Fluminense e Grêmio aí em Curitiba. Fui ver Fluminense e Grêmio. E vou no jogo contra o Atlético que vai ter aqui. Eu vou estar dando uma passadinha aqui no chat. Alexandre Vasconcelos, que é lá do nosso grupo do Falando de Flu. A galera que não participa do nosso grupo do WhatsApp, participa lá, né? O Alexandre Vasconcelos está lá com a gente. Então, hoje o Atlético Mineiro vem com um time misto. Também falando aqui sobre o Juventude, né? Falando que o time do Juventude é um bom time, que a gente estava debatendo aqui. É bom, é encaixado. Time difícil de vencer, uma defesa sólida. Relacionado também, né, a falar um pouco hoje, né, do time do Fluminense, como que vocês avaliam assim que o Mano Menezes, vocês avaliam tipo assim, o jogo de hoje? Eu acho que a conta do Mano Menezes para a gente poder se livrar do rebaixamento é vencer todas em casa e tentar somar um outro ponto fora de casa. Vocês avaliam que ele fez essa conta também? Eu até falei numa outra live, né? Eu sempre falo isso, que eu tinha feito uma conta algumas rodadas atrás, quando o Fluminense tinha 18 jogos. O Fluminense precisava de 9 vitórias em 18. Como que vocês acham
que vai ser isso? Você acha que o Fluminense vai conseguir se livrar do rebaixamento muito por causa dos jogos fora de casa, desculpa, dos jogos dentro de casa e beliscando um empate fora de casa? Hoje eu acho que é um jogo fundamental para vencer. Mas esquece jogo dentro de casa, Diego. Esquece jogo dentro de casa, porque o Corinthians a gente já empatou. Não, mas tipo a assim, conta era vencer todos em casa, sendo que eles esquecem que são 2 clássicos. Botafogo e Flamengo são nosso mando, mas são 2 clássicos, cara. Entendeu? O Fluminense tinha que vencer todos em casa, já não vai conseguir vencer todos, porque já empatou com o Corinthians. O Fluminense precisa de 9 vitórias. 9. Para isso, 9 vitórias para a gente ficar tranquilo, né? No caso, 8 vitórias. Com 9 vitórias, a gente chega a 47 pontos. A gente está com 21, certo? Não, 8 tipo assim, vitórias, 24, 45 pontos. Beleza. Travado. A conta que eu tinha feito era para chegar aos 47, que tipo assim, não teria nenhuma margem. Mas vai ter que ganhar fora de casa. Vai ter que ganhar fora de casa. A gente tem jogos fora de casa que a gente perdeu no Maracanã. Atlético Goianiense. Tem que ganhar lá. Juventude. Vitória. Juventude também. E o Juventude é fora também. Então, tipo assim, os 3 jogos que a gente deu mole aqui, a gente tem que recuperar lá. Tipo assim, eu não boto o Juventude nessa conta, mas acho que Atlético Goianiense e Vitória não tem como negociar. Tem que somar os 3 pontos. O triste é que... Se a gente pegar o Juventude com eles disputando semifinal de Copa do Brasil... pode ser que eles vão poupar, a gente vai ter que ir lá e ganhar. A gente é ótimo. Porque se você for contar, hoje, um jogo com time misto, a obrigação nossa com o time titular é jogar igual jogou contra o Grêmio e lembrar o seguinte, a gente vai ter uma semana de tranquilidade, né? Talvez fora da zona de rebaixamento pela primeira vez, né? Olha só que tranquilidade. Fora da zona, folga amanhã, né? Não sei se vai dar folga segunda, e o Mano vai ter um tempo para treinar para o próximo jogo. Para fazer o que a gente não consegue. Fazer jogadas, treinar a parte defensiva no alto, treinar a ofensiva. Então, o Fluminense tem que pensar o seguinte, vitória hoje. Vitória. Né? Jogar com aquele afinco, Libertadores é só no meio de setembro. E sem contar também que o São Paulo vai estar envolvido agora na Copa do Brasil. Então o São Paulo pode poupar de nível. 2 semanas tranquilo. Próximo jogo nosso é o quê? São Paulo? O dia 1º de 6h30. Olha só que maravilha. Time misto no Maracanã. Time misto hoje, time misto no Maracanã. O Fluminense tem que aproveitar, filho. Só vou botar um comentário aqui na tela, que pode também... Ó, Júlio César botou Galo time misto e botou ponto de interrogação. E embaixo ele complementou. Jamais, meu Galo está indo com força total hoje. O time do Galo tá com força total, só que tá com aquele esquema de 3 zagueiros, né? O Batalha não é zagueiro, o Saravia não é zagueiro, né? O Saravia não é zagueiro. O Saravia é lateral, né? Então, assim... Mas o Saravia, ele já fez muito isso também, né, cara? De fazer esse terceiro zagueiro, né, cara? Porque ele não é um cara que apoia muito. Então, zagueiro, tipo assim, zagueiro mesmo ali é só o Alonso. Porque eu tava olhando aqui, o Atlético Mineiro na tabela tá em 8º, né? Tem uma gordura. Então, tipo assim, a cabeça também do jogador, a gente conhece, né? Tu tá na Copa do Brasileiro, mas a cabeça tá no jogo de terça-feira da Fluminense Corinthians, foi horroroso. Tudo bem, a gente não tinha meia pra jogar, né? Ganso que John Arias não tava, a gente ficou totalmente sem criatividade. Mas o jogo foi horrível, horrível, né? Tudo bem, a cabeça focou na Libertadores. É difícil você não tirar o jogador de um duelo de mata-mata, entendeu? Na quarta-feira, todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar em campo, todo mundo quer ser o titular, entendeu? É difícil, eles vão jogar, já acaba jogando o time titular com a cabeça na quarta-feira. Isso é normal. A gente mesmo no Brasileiro, quando tiver o jogo na quarta-feira, ou na terça, ou na quinta contra o Atlético, vai estar pensando vai estar lá. A não ser que a gente esteja muito afundado na zona de rebaixamento. Entendeu? Que a gente não tenha saído, que eu espero que não. Né? Que a gente tenha saído. O jogo contra o Corinthians foi horroroso, mas não pode perder um gol daquele, né, senhor Lima? Ô, Henrique, eu vou ser sincero. Eu acho que ele falhou mesmo, que ele tinha que ter batido de primeira. Mas o Isaac teve um gol igual, estava de frente, melhor colocado e chutou em cima da zaga. Todo mundo fala do Lima, mas o Isaac perdeu igualzinho. E o do Corinthians, eu boto na mão do defesa. Para mim, o Isaac foi a defesaça. Então, para mim, o Isaac foi o melhor do jogo, mas que ele perdeu a chance, ele perdeu. Sim. Foi a chance mais clara que a do Lima. Ele veio de frente, olhando o que ele podia fazer, ele chutou em cima do cara.
Mas o Lima tinha feito um gol parecido, por isso que o pessoal ficou naquela... Fez contra o Grêmio, não fez ontem. Eu acho que a bola foi um pouco em cima também. Eu não vou criticar ele total, não, porque eu acho que ela deu uma quicada, ficou na canela. E acho que ele tentou dominar para tentar ajeitar para bater. Mas não pode perder gol, como o Corinthians também perdeu alguns gols ali também. Mas foi um jogo ruim. Agora, parando para ver, essa semana saiu uma notícia, né, que o time do Fluminense com o Mano Menezes tem aproveitamento de G6. E um outro ponto que eu e o Henrique estava conversando um pouquinho de você entrar na live, é que o time do Fluminense veio de um jogo, né, pegado na terça-feira, tudo bem que o jogo foi terça, mas que teve um desgaste. Os caras tiveram que correr bastante para conseguir o resultado. Até que ponto isso pode impactar no jogo de hoje? E um ponto, né, que a gente fez a live na quinta-feira lá, o Papo de Flu, o Henrique estava lá também, a gente falou, né, que o Mano Menezes acabou não mexendo tão bem no time, assim, na nossa concepção que estava debatendo. Como que pode ser essas modificações do Mano Menezes hoje? Porque provavelmente alguns jogadores podem sentir a parte física. O que você acha, Alexandre? Tá, vocês falaram que não mexeu bem em qual sentido? Do esquerdinha? Não falo do esquerdinho. A gente fala assim, no decorrer do jogo, os caras que entraram não conseguiram corresponder. Então, pra gente, eu acho que ele não conseguiu, talvez... Eu vou falar assim, a minha opinião, eu achei que ele demorou muito a mexer, principalmente, o Martinelli, pra mim, fez uma partidaça. Só que em algum momento do jogo ele já dava pra ver que ele tava cansado. Pra mim, o Mano demorou a tirar ele. Aí, quando a gente toma o gol, ele tira o Martinelli, que seja uma substituição até de praxe, e bota o Nonato. Pra mim, ele tinha que ter mexido antes. Os caras que entraram, por exemplo, Lima não entrou bem. Será que vamos por parte. Tipo, o esquerdinha no Guga não tinha o que fazer. Não, antes do jogo eu critiquei, mas foi a melhor atuação do Guga. Não, o Guga, pra mim, eu mordo minha língua. Pra mim, vou falar pra vocês, vai ser o lateral esquerdo até o final do ano. Se ele jogar com essa vontade, com essa raça, com essa disposição que ele jogou todo o jogo, ele ganhou a posição. Porque o esquerdinho não vai ganhar, a gente não tem lateral. Né? E esse cara aí, se vier, só vem pro brasileiro. Talvez a gente divida ele com a Libertadores, tá? Para poupar o Guga também. Mas vamos lá. Na saída do Serna, achei coerente, porque o Serna no segundo tempo começou a errar muita jogada de ataque e deu o contra-ataque pro Grêmio, quando ele começou a ficar cansado. Né? Porque ele vinha de uma lesão, jogou contra o Corinthians, rendeu muito no primeiro tempo, né? Além dele errar algumas jogadas ali em velocidade. Eu não lembro, ele botou o Isaac no lugar do Serna, botou o Lima, não foi? Botou o Lima. Eu botaria o Isaac. Eu botaria o Isaac. Por ter jogado muito bem contra o Corinthians. Um dos pontos que a gente discutiu na live de quinta-feira foi essa. Isaac no lugar do Serna, porque a gente estava jogando melhor, então a gente podia tentar matar o jogo. E ele botou o Lima e o Lima não entrou bem. Mas esse é um problema do Mano. A gente estava ganhando o jogo, o Mano quis fechar o meio-campo. O Lima é mais jogador de meio-campo, menos ponta. Né? Agora, vamos lá. A jogada do gol do Grêmio, a falha foi de quem? Cara, eu não vi... Só teve um jogador que falhou nesse gol. John Kennedy. Obrigado. Ele vê a jogada, o esquerdinha aponta para ele, que o esquerdinha vai no Soteldo, se eu não me engano. O esquerdinha marca o Soteldo e manda ele marcar a passagem. O John Kennedy tá de cara pro cara. O cara vai passar, o cara passa. Na hora que o cara já tá dentro da área, o John Kennedy começa a correr para marcar. Aí, filho, aí não tem Martinelli, não tem Nonato, não tem Thiago Silva dentro da área. Mas eu achei que o John Kennedy tem que acompanhar ele, é o centroavante do time, pá. Ele tá dentro da área. Diego, pega e bota a jogada. Olha, não é porque ele é centroavante, é porque foi uma jogada de ataque que o Lima foi no ataque e o John Kennedy voltou na marcação. Não sabe marcar. Ele não sabe marcar. Ele deixou o jogo. Não era pênalti, não. Ele começou a não marcar no meio campo. Não, mas eu tô falando assim, ele começa a puxar o cara dentro da área, ele fica na decisão. Porque ele tá atrasado na jogada. Porque ele já devia estar acompanhando o cara. Se ele acompanha o cara, pelo menos para atrapalhar, o cara talvez não tivesse cruzado. Pega o lance do gol inteiro, olha o John Kennedy. Olha a má vontade dele para voltar para marcar. E quando o esquerdinho aponta, ele não vai. Ele espera o cara ficar livre para entrar na área, para correr atrás do cara, e quase que ele fez o pênalti. Aí, filho, não tem Martinelli cansado, André, Bernal, não pode botar ali qualquer um que não tem, porque o cara entrou livre. Ele entrou, olhou, pensou, cruzou. O Fábio ainda fez a defesa, né? A bola ainda sobrou pro cara, fez o gol. Beleza, jogada do Grêmio. Mas o John Kennedy falhou no gol sozinho.
Isso é bem... Igual no jogo contra o Vitória, que a gente Isso aí. perdeu. Obrigado. Ele Faz a falta tática lá atrás. Ele perdeu a bola lá na frente, não Isso conseguiu aí. parar, o cara saiu driblando meio mundo Isso e aí. saiu na cara do gol. Isso aí. Perfeito, Henrique. Perfeito. John Kennedy errou do mesmo jeito que ele não fez a falta lá no Vitória. Aí depois que ele não fez a falta, xingaram o Martinelli, Thiago Santos, não sei quem. Todo mundo podia ter feito a falta também, concordo. Mas o primeiro que vem para fazer a falta é o John Kennedy. Ele chega até a puxar o cara e desiste. Ele tenta sair, ele tenta driblar, tenta passar no meio de 2, 3 ali, perde a bola, volta andando para marcar o cara, né? Volta com uma má vontade do caramba e para mim ele é o principal culpado naquela derrota. E se ele tirar o Serna hoje, por um acaso, né? Eu viria de Isaac no segundo tempo. Se ele tirar por cansaço, deixar o time. Eu daria chance pro Terence, daria minutos pro Terence. Tem que ver como é que ele tá, né? A gente não sabe, né? Mas o Fluminense mente tanto, Henrique. Como é que o Fluminense mente tanto? Não entra. O Fluminense mente tanto nas lesões, nas informações pra gente, que a gente tenta pegar. Marcelo tá machucado, na perna, tá? Eu perguntei várias vezes. Aonde na perna? No dedão, no dedinho, no músculo, na panturrilha, na coxa, na perna. Aí depois, lesão grau 3. O Cano eu já sabia que o Cano estava machucado. O Cano tá machucado desde janeiro, desde fevereiro. Jogou no sacrifício. Todo mundo sabia que o Cano estava machucado, menos o Diniz, né? Engraçado. Não, o Diniz... O problema do Diniz foi esse. Todos os jogadores que estavam mal, ele forçava dentro de campo. Sim, porque ele não queria tirar os jogadores titulares. Sim. Ele não tinha outra opção. Aí ele não queria tirar. Então o Cano jogou forçado. Marcelo várias vezes jogou forçado. Felipe Melo jogou forçado. Entendeu? Esses jogadores, Samuel Xavier, que é mentira, a primeira lesão dele é mentira, foi para botar o cabelo. Aí ele entrou no jogo do Carioca, saiu lesionado, para dizer que foi a panturrilha, mas não foi, foi pó do implante, que a diretoria safada lá no início do ano aceitou. O cara vem de férias, bota o implante nas férias, filho. E aí estavam falando que ele estava jogando mal por causa do implante. Porque não pode suar, não podia bancar a bola de cabeça, porque senão o implante não funciona. Eu tô cagando. Bota implante quando se aposentar, filho. O cara é profissional, o cara ganha dinheiro a rodo durante o mês. Bota uma peruca, pô. Quer jogar, bota uma peruca. Porra, tá de brincadeira. Aí pra não render o ano todo. Mas isso é culpa do Mário. Tudo isso que aconteceu até agora é tudo culpa não é do Diniz, não. Todo mundo xinga o Diniz, mas é culpa do presidente, que deixou ele fazer o que ele quis. E demorou para demitir. Não, demorou não. Ele ainda foi burro. Fluminense caindo, ferrado, ele renova por mais um ano. Entendeu? Para um mês depois pagar uma multa desse tamanho. Ele renovou para um mês depois mandar o cara embora. Brincadeira, né? Brincadeira, né? Aquilo demorou para demitir, também demorou. Seu Mário Bittencourt. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse negócio de SAF, que ele falou anteontem, tá? Esse ano é ano de eleição, hein? Só para vocês se ligarem, tá? Ano de eleição... SAF vai fazer, vai acontecer, né? Vai ser a SAF milagre. É só a gente parar para observar, cara. Quando ele veio com os projetos de eleição, reeleição, tinha a questão do voto online, reforma de laranjeiras, várias coisas que depois ninguém falou mais nada. A questão da SAF, tem um amigo nosso aqui do canal que faz live com a gente direto, que é o Sidney Pantaleão, ele fala uma coisa que eu acho que tem lógica. O Mário não pode se reeleger no Fluminense para mais um mandato. Eu acho que a única chance de ter uma SAF no Fluminense na gestão Mário é modelo igual aconteceu no Fortaleza, por exemplo, assim, não falando assim, de ser tantos por cento para um, tantos por cento para outro, não. Mas o cara que era presidente do Fortaleza, ele votou como CEO da SAF. E o Mário... Marcelo Paz. Então, o Mário, ele tem a vontade de... A gente sabe que tem aquele ego dele e tal, talvez ele vai querer se perpetuar no poder do Fluminense. A única chance disso é vir uma SAF e ele ser esse CEO da SAF do Fluminense. Tirando isso, acho muito pouco provável ter essa SAF no Fluminense, ainda mais nesses modelos que ele fala. Como que vai vir um investidor que não vai ter controle do futebol do Fluminense, vai botar dinheiro? Cara, eu acho muito pouco provável esse modelo acontecer. É a SAF... Desculpa, é a SAF Papai Noel. Pô, isso daí pra mim... Eu nunca vi isso no mundo. Pode ser que ele invente uma nova. Né? O modelo do Manchester City não é um modelo ruim também, né? Eles têm um nível de administração elevado, né?
Não sei esse modelo do Botafogo, que ainda não deu problema, igual do Vasco, mas é problemático, porque você vê que a gente tem Xerém, né? Botafogo não Que é uma tem. mina de dinheiro. Mas o primeiro jogador que eles tiveram em Jefinho foi vendido ano passado a preço de banana, a torcida do Botafogo ficou louca. Agora voltou, tá machucado. Mas imagina o que ele faria com o Xerém. Esses moleques todos iam embora a preço de banana. Até que ponto a negociação isso ia ser bom pro Fluminense? Então, a venda do Kaique Almeida também já foi brincadeira, né? O valor daquele. Mas foi o que eu falei aqui no início, Henrique. Essas vendas todas que ele tá fazendo é porque ele tá precisando de dinheiro, ele tá enforcado. Sim. Então, tipo assim, o Fluminense teve um ano pífio. Ele fez as contratações caríssimas no início do ano. Não só de valor de pagamento do Terãs, do Antônio Carlos, não sei se veio de graça ou pagou alguma coisa, eu não lembro. O Gabriel Pires. É porque a gente fala que vem de graça, mas não vem de graça, né? O Gabriel Pires ganhou uma luva, né? O Douglas Costa deve ter ganho uma luva, Renato Augusto deve ter ganho uma luva, e essas luvas não são baratas. Lógico que não é um preço de compra, mas também não é barato. E o salário dos caras é alto, né? Ele tá pagando isso ainda. E os caras não jogam. Terãs não joga, Renato Augusto não joga, Douglas Costa não jogou, Gabriel tá aí, né? Sem jogar. Minha opinião, falei pro Diego da última vez. Para mim, um baita jogador, se tiver bem fisicamente, tinha que estar em campo. Ele é muito bom tecnicamente. Ele fez uma temporada enquanto ele estava bem no Botafogo, fisicamente e tecnicamente, uma temporada maravilhosa. Ele só saiu quando ele se machucou. Mas, né? E eu acho que Felipe Alves está aí. A gente está pagando Felipe Alves à toa, né? São as contratações que o Mário tem que pagar. Por isso que ele vendeu o Alexander, por isso que ele vendeu o Kaique Almeida e não quis dar o valor. Entendeu? Porque ele quer tentar esconder. Isso é inacreditável. O cara traz Felipe Alves porque ele joga bem com o pé. Dá licença. Eu acho que a questão do Felipe Alves e do Gabriel Pires, o Felipe Alves eu acho que não teria o que acrescentar no time do Fluminense. Mas já o do Gabriel Pires, eu acho que ele foi afastado, mais pelo fato, tipo assim, para falar que foi o Diniz que trouxe, por todo aquele cenário, a torcida já estava meio de saco cheio dele, mas é um cara também que eu acredito que poderia agregar o time do Fluminense. Ele estava muito tempo machucado, mas ele, com o ritmo de jogo, tecnicamente, ele é um bom jogador. Eu falo algumas coisas no meu canal, não sei se vocês falam no canal de vocês, mas eu não tenho medo, não. Eu peguei o Fluminense, eu devo ser mais velho que os dois aí, né? Então, eu morava na Tijuca, perto do Maracanã. Eu ia a todos os jogos do Fluminense. Todos. Lá embaixo eu ia a todos. Já fui em vários estádios, mas lá embaixo, no Maracanã, eu ia a todos. Peguei Série C na geral, vendo o jogo na geral. Né? Peguei fase ruim de 96, 97, 98, 99, Copa João Avelange de 2000. Então, assim, a torcida do Fluminense também é uma torcida meio o time tá bem, aí vai, o time tá mal, aí começa a ficar aquele mimimi, aquela mimizada muito grande. Cara, a torcida do Fluminense tem que parar com isso, cara. Esquerdinha foi mal, aí nego vai lá, xinga o moleque e tal, não sei o que, vai. Beleza, ele foi mal, errou, falhou, mas é um garoto. O Martinelli já errou, o André já errou. Por sinal, o André errou em alguns jogos, os últimos aí, ninguém falou muita coisa, que é o André. Eu acho que o André tá muito abaixo do que ele já foi um dia. Isso aí. Ele tá lá pensando com a cabeça lá fora. Então ele não tá jogando o futebol que ele tem. O futebol dele mesmo, ele não tá jogando. Ele pode jogar ainda muito mais do que ele joga. Muito mais. Só que ninguém tá criticando que é o André. Entendeu? É o André, ele pode. Né? Mas o Martinelli, o nego xinga o Martinelli. Cara, a torcida do Fluminense criticava o Fred por não estar jogando bem. Quem é o André? Entendeu? Então, tipo assim, é complicado, porque a torcida do Fluminense, num ponto, fica muito mimizenta, entendeu? Muito mimizenta. Então, cara, tem que apoiar. Tem que apoiar. Só tem o garoto agora? Se ele jogar, tem que apoiar, cara. Ele tem que botar também a cabeça no lugar, tentar ver o que ele erra, o que ele não erra. Né? Vai sempre melhorando, mas é um garoto, pô. Garoto da base. Igual com o Elias. Pra mim, não é o jogador que vai levar a gente até o final do ano, fazendo gol. Ele vai sentir. É normal. Ele é um moleque. Mas também não pode xingar o garoto. Porque também só tem ele. Porque o John Kennedy também. Então, brincadeira, né? É o que eu falo, já falei aqui na live do Diego, já algumas lives atrás. O Cauã Elias não pode ser o nosso centroavante até o final do ano. E o cara que eles estavam querendo trazer, o Emiliano Gomes, nem centroavante o cara é, né? Ele é ponta. Então, assim,
Para mim, o Fluminense precisava de um centroavante grande e trombador, estilo Bobadilha mesmo, que tenha um bom jogo aéreo. E só avisar que o Palmeiras está ganhando o Cuiabá de 1-0. Não, o Palmeiras agora, sinceramente, até achei que hoje o jogo ia ser meio truncado, eles iam de repente empatar, porque é coisa de Palmeiras, né? Mas eu vou te falar, eles não estão nem jogando no Allianz Parque, estão jogando no Brinco de Ouro da Princesa, eu acho. No estado do Guarani. Aí você vai ter show lá no Allianz. Pelo menos eu vi na tabela, que era no Brinco de Ouro. Eu acho que o Palmeiras, no brasileiro, só com o brasileiro, pode botar aí, só a vitória. Vamos buscar a liderança, né? Fortaleza, como disse o nosso amigo Henrique do Sangue Tricolor, totalmente certo. Eu acho que o Fortaleza não tem elenco para as 3 competições, como nós também não tínhamos, né? Para as 3 competições. Para 2, para a gente já está difícil, imagina 3. Eu acho que o Fortaleza está na Sul-Americana ainda, então para ele vai ser muito difícil conectar a Copa do Brasil. Eles foram eliminados, né? Então a gente tem a semana livre. O Fortaleza vai vir com o time titular, então. Fortaleza, então, pode brigar, hein? Fortaleza vai pegar o Corinthians agora no Brasileiro e pega na Sul-Americana também. Então, mas é bom porque eles não jogam durante 2 semanas também no meio de semana. Então isso pode recuperar também o time do Fortaleza fisicamente, né? E o Botafogo tá em 2 também, né? Então o Botafogo pode vacilar muito e esse título pode cair na mão do Fortaleza, né? Mas não tem elenco suficiente. Não, mas que seguem vivos também na Copa Sul-Americana, né? Eu vou dar mais uma passadinha aqui no chat. E relembrando mais uma vez, né? Hoje a gente está transmitindo essa live pro Falando de Flu e pro Quintal Tricolor, canal do Gabriel Neves. Hoje teve um problema pessoal, não pôde estar presente na live. Então a galera que está no Falando de Flu, se inscreve lá, se inscreve no Sangue Tricolor. Também faz o seu merchan, Alexandre, para se inscrever no teu canal. Eu esqueci de botar aqui, agora que eu vi que eu botei só o meu nome, esqueci de botar o Guerreiro Tricolor. Mas, galera, se estiver vendo aí, se inscreva no @Guerreiro Tricolor aí no YouTube, tá? Dá vontade lá. A audiência tá boa. Então ele teve um problema com o filho dele, ele não pôde estar presente na live. Então, galera, não deixa o like na live dele, deixa aqui e se inscreve nos canais aí, porque o nosso... Quem é? Qual o canal dele? É Quintal Tricolor, Gabriel Neves. Ele sempre tá fechado aqui com a gente. Normalmente a gente tem uma parceria muito boa aqui. Ele, que é do Quintal Tricolor, o Serrote do Cerro Flu também. Normalmente a gente sempre tem essas lives aqui de pré e pós-jogo. E tem a nossa live fixa da semana também, que é Amigos Tricolores, né? Amigos Flu. Então a galera dá essa moral aí, se inscreve nos canais, não deixa de se inscrever. E também no Henrique, né, Sangue Tricolor, o Guerreiro Tricolor também. Pô, a galera tá fechando com a gente aqui direto no canal. Então o nosso intuito é todo mundo crescer junto. Tá olhando aqui, né? O Alexandre falou aqui também, né? Alexandre Vasconcelos. Nossa, aqui primeira mensagem do Galo, né? Meu Galo precisa garantir vaga na Libertadores através do Brasileiro, por isso vai jogar para ganhar o jogo de hoje. O time do Galo desde 2021 vem capengando, né? No meio de tabela ali, não sei se o Galo pega a Libertadores, não. Não, mas obrigado, né, Júlio, pela mensagem, né? Já que você não é confiante na Libertadores, é bom pra gente, né? Já passar. Isso mesmo, valeu. Vocês querem pelo brasileiro, tá maneiro. Obrigado aí, né? Obrigado pela força aí, tá dando força pra gente. Eles querem a vaga pelo brasileiro, né? Então tá bom, deixa aí, obrigado, valeu. Alexandre, eu falei isso, esquerdinha não está preparado. Estou achando o JK pesado. Eu também. E muito pesado. Diniz extrapolou na carga nos jogadores. Eu sabia que todo mundo ia estourar. Eu acho que, tipo assim, o estilo de jogo do Diniz é um estilo que exige muito fisicamente. E quando os jogadores vão ficando mais velhos ainda, aí que ele acaba de arrebentar com o time. E também, eu não sei se isso é verdade, mas o pessoal falava que ele botava uma carga muito grande, né? Os caras treinavam 3 horas, 4 horas, e para a fisiologia isso não é bom. Então também isso contribuiu, né, de forma negativa para estourar os caras. Mas eu também não sei, eu não sou fisiologista, não sei se isso também é real, porque muitas coisas também que eu percebi quando saiu da saída do Diniz, vazaram muitas coisas também, porque eu acho que pegou mal pro Diniz. Não, ele foi lá, isso é verdade. Isso é verdade. Eles treinavam 3 horas, chegaram a treinar 3 horas. Mas o que eu acho que foi assim, o fator ali que gerou um problema assim, né, do Mário. O Mário, ele parece que tinha uma gratidão, ele tem uma gratidão muito grande pelo Diniz, e ele demorou a mandar o Diniz embora, porque falou, cara, o cara vai Libertadores e tal, por isso que eu acho que ele fez um monte de cagada e deu carta branca pro Diniz fazer o que queria. Só que quando o Diniz vai para a coletiva de despedida dele, que ele fala lá assim, eu só pedi o Luiz Henrique. Eu sei que não foi isso, porque o Douglas Costa foi que ligou para ele, Renato Augusto, não sei quem. Eu acho que isso daí mexeu um pouco com o ego do Mário. Falei, porra, o cara tá entendendo? 2-0 Palmeiras.
Falando aqui do Esquerdinho, então, né, para a gente poder debater. O Esquerdinho é um lateral, a gente pediu o Esquerdinho, a gente vê que ele realmente sente muito o jogo, só que a gente tem alguns jogadores que jogavam por ali, como foi o caso de Fité, Marcos Pedro. Vocês acham que o Fluminense se precipitou em liberar esses jogadores? Talvez eles estariam mais preparados do que o Esquerdinho nesse momento? A gente não vai saber, né? O Diniz não dava chance para ninguém. O Marcos Pedro a gente já tinha visto em base, em Copa São Paulo, né? Eu achava o Marcos Pedro um bom lateral, mas não dá para saber, né? Como ele falou, o Diniz não dava chance, né? Para ele tinha que jogar sempre os mesmos, e o Mano tá fazendo a mesma coisa, né? É sempre a mesma escalação. Nem o GFT. Nem o GFT. Entendeu? Mas para mim... E esse Kaique Almeida era o futuro da saga do Fluminense, tá? 1-2. Mais um vendido a preço de banana. Daqui a pouco a gente vê, ele foi vendido pro Watford, não foi? Se eu não me engano. Sabe o que eu tive que ouvir hoje do amigo botafoguense? Vou mandar essa live para ele. Ô, Antônio, vou te mandar só para eu falar de você. Ele falou o seguinte: vocês não conseguem cá porque não tem dinheiro, a gente vai e compra. Compraram o Matheus Martins e o Luiz Henrique. Aí eu falei, tá, beleza. Tu viu a convocação da seleção, né? Vocês viram, né? Eu falei, você viu, né? Qual jogador do Botafogo tem ali? Luiz Henrique. Não, tô falando de base. Os 4 que estão ali são do Fluminense. Pedro, Gerson, André e Luiz Henrique. Aí tem o Estevão e o Hendrick do Palmeiras. O Flamengo tem o Vinícius Júnior, Paquetá e o... Tem mais um, tem? Vinícius Júnior, Paquetá e o... João Gomes. Acho que tem mais um. Hã? João Gomes. João Gomes, isso. Então, que briga ali, mesmo assim, ainda tem 4. Aí eu falei do Botafogo, quem foi que vocês revelaram, hein? Garrincha, né? Nilton Santos. Uhum. Né? Túlio veio de Goiás, né? Então não conta. Mas quem que vocês... Aí o Matheus, não sei o que, o menino deles que jogava muito, tá machucado. Matheus Nascimento, né? Que não aparece, nunca mais, tá lesionado eternamente. Eu falei, pô, vocês não revelam ninguém, tem que comprar dos outros. Você não vê o Flamengo? O Flamengo vai no mercado, trouxe Gerson, Pedro, né? O Ayrton Lucas, trouxe o Kennedy na época. Vai botando aí, que eu não lembro mais. O Alan, que jogou no Fluminense, eles quiseram também. Vai botando aí, que tudo eles querem. Né? Queriam o John Ares, né? Mas ia ficar difícil de tirar. Cara, uma das coisas que falam... Uma das coisas que falando de futebol de base, assim, que me chamou a atenção, essa semana, deve ter uns 15 dias, estava vendo um podcast lá no Charlo, de um cara que trabalhou na base do Fluminense, eu não me recordo o nome dele. E um dos movimentos que eu já vejo observando há um tempo é o Bahia. O Bahia foi lá em Xerém, tirou vários profissionais de Xerém e levou para lá. Então você vê, eu acho que o City, a primeira coisa que eles pensam em fazer é conseguir aqui no Brasil é ter uma rede de captação de jogadores. Então, quando eles vão em Xerém e tiram os profissionais de lá, daqui a pouco o Bahia vai estar captando esses jogadores que hoje o Fluminense consegue fazer. Metade do time do Bahia do Fluminense também. Mas aí você vê, tipo assim, que os caras, eles sabem como fazer. Eles sabem que, tipo assim... Contrataram 4, eu acho. Foram 4 profissionais. Tu vê qual que é o foco da Europa? Pegar esses moleques novos, 18, 17, 18 anos já, contratar com 17 para os caras irem para lá com 18. Quando o Bahia conseguir fazer essa captação de jogadores, a tendência é eles terem um timaço. Porque pensa comigo, se o Fluminense não tivesse dívida, imagina como que o Fluminense poderia vender bem esses jogadores e os que não vendessem como poder se aproveitar do profissional, cara. A gente teria um time, uma verdadeira seleção. É que o Mário tá escondendo que ele tá aumentando a dívida, né? É maquiando, né, cara? Tipo assim, o Fluminense fatura muito, mas a dívida acaba que supera, né? O Fluminense no passado bateu... O Henrique falou do Bahia, né? Iago, Marcos Felipe, Biel, Kaique e o David Duarte, que a gente comprou, né? Emprestou, eles compraram, até hoje não tem o valor da venda. Até hoje não tem o valor da venda dele. O Kaique acho que voltou pro City, não? Voltou, ele machucou o joelho e voltou pro City. Desde ano passado. Tô falando que ele tava machucado, né? Nossa, não sei se tem outro, não lembro assim de cabeça, mas acho que não. Se for contar que o Gilberto... o Gilberto, ia falar do Gilberto. Galera, a gente está se encaminhando para 1 hora de live, então a gente vai estar encerrando a live aqui, mas eu queria que vocês dessem palpites para o jogo de hoje. Eu acho que vai ser 2-1. Eu acho que o Fluminense tem que começar a fazer mais gols, né? Porque, caraca, o Mano também
A gente não toma, mas também tá difícil de fazer gol, né? A gente é o pior ataque do campeonato. Só não é a pior defesa porque tinha um Vasco. Eu acho que vai dar 1-0. Acho que a gente vai golear de 1-0 hoje de novo. Não, para mim, se for até com gol de mão, se fosse o Daronco, eu até queria que fosse o Daronco para ver se ele dava um gol de mão a nosso favor, né? Já que ele não sabe a regra, né? 3-0 Palmeiras. 3-0 Palmeiras, né? Como você falou, o Palmeiras vai vai ser amassar todo mundo, gente, cara. Palmeiras vai ser isso aí, gente. Palmeiras vai ser isso aí agora. Vão amassar todo mundo. Deixa eu pegar a sequência. O Palmeiras pega o Atlético Paranaense aqui, depois pega o Criciúma em casa, vai pegar o Vasco e depois pega o Atlético Mineiro. Se pegar o Criciúma e já ganhar também, bom pra gente. Agora o Palmeiras vai amassar todo mundo, cara. Que também o que Estevão joga de bola, o moleque joga muita bola. Ele fez 2. Então. Tava conversando com ele hoje. Deixa eu falar que eu vou mandar para ele de novo. Vou falar, o Antônio, botafoguense, a gente falou do Luiz Henrique, a gente estava falando do Luiz Henrique e Estevão. Ele falou que eu era um tricolor maluco, né? Que eu falei com o Estevão. Olha só como ele é bipolar. O Luiz Henrique é tricolor, cria. Mas o Estevão é muito melhor que o Luiz Henrique. Não tem como. O moleque é um fenômeno de futebol. Sei não, hein? Antônio, já meteu 2. E vou te falar, o que ele jogou no jogo contra o Botafogo, na quarta-feira, ele demais. tem para um lado, para o outro, velocidade, ele para, ele olha, ele é... Cara, é uma habilidade absurda que esse moleque tem. Eu acho ele melhor que o Hendrick. Eu também acho, cara. Eu acho ele melhor que o Hendrick também. Minha opinião, minha humilde opinião. Eu acho que vai ser hoje 1-0 pro Fluminense. E é o que a gente estava falando, anteriormente, né? O Fluminense precisa somar pontos, tanto em casa quanto fora. E hoje é um jogo fundamental, porque depois é o São Paulo em casa e depois, se não me engano, é o Juventude. Então, assim, o Fluminense hoje precisa acabar com essa sequência muito negativa que tem lá em Minas, né? A última vitória, como o Alexandre falou, foi lá no Independência, em 2017, né, no estádio do América. Então, assim, a gente precisa... Toda vez que a gente joga contra o Galo, parece que o time meio que se acovarda, né, lá em Minas. Mas, assim, eu acho que o jogo de hoje é muito importante para a gente dar uma respirada, né, fora da tabela, como você falou, e ganhando... Tem que secar o Grêmio e o Vitória, né? O Grêmio que pega o Criciúma e o Vitória que tem um jogo muito difícil, que para mim é uma derrota praticamente certa contra o São Paulo dentro do Morumbi. Depende como vem o São Paulo também, né? O São Paulo, mesmo se o São Paulo vier com o time em reserva, ainda é muito superior ao time do Vitória. Acho que hoje a gente tem que pensar no empate entre Criciúma e Grêmio amanhã e uma derrota do Vitória ganhando hoje, que a gente sai da zona. Sim. Aí, filho, a gente sai da zona. Aí tranquiliza. Bom, depende do jogo do Corinthians também, né? Fica uma semana mais tranquila para trabalhar. O Corinthians não poderia ganhar, né? O Corinthians pega o Fortaleza, que você falou. Aí é um jogo difícil. Não vai, acho que o Corinthians não ganha, no máximo deve arrancar o empate, mas acho que é muito difícil. Tem a Copa do Brasil no meio de semana. O jogo contra o Juventude é no domingo, antes da semana do primeiro jogo da Libertadores. Só para a gente saber. Depois do jogo da Copa do Brasil, né, que eles podem estar classificados ou não, né? Esperamos que estejam para estar felizes, né? Largar o jogo de domingo. Ficar meio desligado. Comemorar a vaga na Copa do Brasil para a semifinal, né? Que eles podem ser campeão. E no Brasileiro eles estão no meio da tabela, né? Manter uma sequência aí. 3 vitórias seria uma sequência excelente de novo. Com certeza. 3 vitórias estava de zona de rebaixamento tranquilo, cara. Dá uma moral gigante. Gente, então, para a gente estar fechando aqui também, última pergunta para vocês. Qual o jogo, assim, da memória de vocês, Fluminense e Atlético Mineiro, que mais marcaram vocês? Para mim, tem 2, assim, que eu vejo na minha memória agora. Aquele de 2012, que foi um jogaço no Independência, que Atlético e Fluminense brigavam pelo título, que tinha Ronaldinho Gaúcho, nosso time tinha Deco, Fred, Diego Cavalieri, e aquele 5-3 também, né? Logo quando o Diniz assumiu o Fluminense de novo, que, aquele jogo, para mim, tem uma memória que meu pai... Ele tinha ido poucas vezes no Maracanã, acho que tinha 2 jogos, mas 2 jogos, tipo assim, não tão bom, né? Ele foi um Fluminense e Santos, que eu acho que tinha um jogo do Abel Braga, que foi um jogo terrível. Aí eu falei, não, pai, eu vou te levar num jogo que tu vai gostar.
Aí ele foi nesse 5x3 do Fluminense Atlético, foi um jogaço, o Fluminense fez 2x0, Atlético empatou, depois do Fluminense foi lá, foi tipo assim, acho que um dos melhores jogos que eu vi no estádio, assim. E para vocês, assim, qual o jogo assim que você, uma memória assim, e conta aí brevemente aí, o relato de vocês, de um Fluminense Atlético Mineiro. Cara, acho que acho que o mais memorável é o 3x2 de 2012, né? Que o Cavalieri faz um baita primeiro tempo, salvando a gente pra caramba. A gente sai na frente, os caras viram. Acho que foi nesse jogo que o Fred fez o 100º gol dele com a camisa do Fluminense. Então, para mim, é um jogo muito histórico. O 5x3 também foi muito marcante, né, para mim. Mas eu acho que teve um jogo que me marcou muito, Fluminense Atlético Mineiro, que foi 2019, que a gente estava brigando para não cair e a gente estava ganhando do Galo até os 40 do segundo tempo, tomou um empate no finalzinho ali. Acho que foi um jogo que me marcou porque doeu demais. Mas um jogo de verdade que me deixou bem marcado foi Galo Fluminense lá no Mineirão em 2020, que o Muriel salvou nossa pele. Uhum. Cara, eu tenho um jogo, Fluminense Atlético, só que eu não lembro o ano. Eu acho que foi 0x0, roubaram um gol nosso, deram impedimento do Fred, né? Estava brigando pela liderança, né, nesse 2012. jogo. 2012, né? Primeiro turno de 2012. Isso aí. E eu tava tentando lembrar o ano, mas não tava lembrando. Que eu fiquei muito revoltado, fiquei muito bolado. E, assim, foi um jogo que foi chato, assim, pra mim, assim, porque o jogo foi bom, o Fluminense jogou bem e teve um gol nitidamente que, pô, impedimento ridículo que deram. Esse 5x3 foi muito bom também. Foi um jogaço, assim, falhas, né, também individuais, né, do Fábio, de alguns jogadores, mas foi um jogo muito bom, né? Diga-se de passagem, todo mundo critica o Fábio quando falha, né? Mas eu acho que ele já salvou a gente muito mais do que ele já falhou, sinceramente. Não tô nem falando pelos pênaltis, não. Tô falando pelos jogos. O 4x1 do Flamengo que tomou do Botafogo, o Fluminense não tomou muito por culpa do Fábio, tá? Do Júnior Santos e do Fábio. Júnior Santos que perdeu o gol na cara e o Fábio que fez defesa. Então, assim, a gente deve muito a algumas goleadas não tomadas, que seriam pior pra gente. Jogo contra o Inter na Libertadores, né? Isso aí. E outro jogo foi esse que ele falou também, do Fluminense Atlético. Né? No finalzinho, tomamos um gol no finalzinho, né? E a gente estava brigando para não cair. 2019 a gente estava brigando para não cair? Tava, pô, foi o ano que foi a demissão do Diniz, que a gente perdeu pro CSA em casa. Sim. Essa demissão do Diniz, assim, eu fiquei até com pena dele. Porque esse jogo a gente perdeu de 1x0 pro CRB ou CSA, agora não lembro o nome. CSA, não foi? CSA? Eu tava no Maracanã, pelo amor de Deus. O Fluminense cansou de perder gol. 2 pênaltis que o árbitro não deu, claríssimos. E numa única jogada que os caras chegaram no contra-ataque, chutaram e fizeram gol. O lance do gol foi o pênalti, em cima do Ganso, que ele não deu. Claro, claríssimo, né? Pelo amor de Deus. E teve um outro pênalti depois. Aí sai a jogada do gol dos caras, pelo amor de Deus, né? Aí também, assim, o time também era ruim, né? O time também era ruimzinho. Mas esse ano também foi sacanagem. O Fluminense finalizava 60 vezes e perdia de 1x0. Foi a mesma coisa. Nossa, atacante era o Dutra, pô, não tinha como. Foi a mesma coisa contra o Avaí, né? A gente perdeu de 1x0 em casa. Sério? Mas, nossa senhora, o time era muito ruim. Então, pessoal, queria agradecer vocês aí pela participação. Valeu, Diego. Lembrando, segunda-feira a gente tem nossa live, né? O Posse de Bola, na segunda-feira passada foi muito bom. E vamos dar seguimento de semana, né? Segunda e quinta live aqui no canal. E o nosso campeonato do Fluminense, vou dar os comentários aqui na tela, né? O Pedro Ribeiro perguntando, já saiu relacionado com o Fluminense, saiu desde ontem. Alexandre Vasconcelos falando com a gente, falando que hoje vai ser. Valeu, Xará. Esperamos que seja isso mesmo, 2x0 Flusão, e que a gente possa sair da zona de rebaixamento, pelo menos temporariamente, enquanto não tem os jogos desse domingo. E 1x0, gol de manchete, tá bom. Eu falei brincando na última live que vai ser 1x0 com gol de bicicleta do Guga hoje. Caraca. Aí, maluco, pô, aposta isso aí, 1x0, gol do Guga. Deve pagar uma odd boa, hein? Nossa, lei do ex absurdo hoje.
Então, pessoal, por hoje é só. Queria pedir a galera novamente, se inscreve no canal Falando de Flu, Sangue Tricolor, Guerreiro Tricolor. Deixa seu like, né? Também a galera que está aqui no Falando de Flu, se inscreve lá no Quintal Tricolor também, Serra Flu, canais parceiros aqui, né? Então, segunda-feira, amanhã, se der, a gente vai ter um pós-jogo aqui, mas não garanto, mas segunda-feira tem live aqui no canal, nossa posse de bola. E só mandar mensagem. Agradecer a todos. Eu chego no trabalho, às vezes, numa correria, trabalho na rua, para mim fica correria danada. Mas pode falar aí, dando, eu tô aí. Tá, beleza. Muito obrigado a todos. Espera só um pouquinho, Alexandre, que eu vou te falar que negócio que tu me perguntou no WhatsApp, pra gente poder... Tá, deixa eu só falar aqui, já que ele falou gol de bicicleta, o Alexandre botou 2-0, um gol de bicicleta do Google e um gol de bicicleta do Keno. Se der esse daí, a odd que vai pagar, o pessoal vai ficar milionário. Né? Esse aí chove amanhã, cara, tem tempestade, mano. Tava chovendo aqui, passou o dia todo chovendo aqui hoje. Será um sinal? Vamos ver. Você tá em Curitiba, né? Também. Então, galera, muito obrigado a todos. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu. Saudações tricolores. Abraço.